Meu pai ergueu a taça de vinho e sorriu como se estivesse prestes a anunciar uma boa notícia. Este ano ninguém vai receber dinheiro da família no Natal. Alguns parentes riram. Minha mãe assentiu satisfeita. Eu apenas sorri, porque aquela frase parecia perfeitamente razoável. Afinal, tínhamos combinado que o Natal seria simples, sem grandes presentes ou transferências de dinheiro. Então meu pai chamou minha irmã. Tessa, venha aqui. Ela levantou-se lentamente, ajeitando o cabelo e caminhando até ele enquanto todos olhavam. Meu pai tirou um envelope branco do bolso interno do paletó. Quando colocou o envelope nas mãos dela, ouvi o som do meu próprio coração. Tessa abriu. Dentro havia um cheque de 50 mil reais. Feliz Natal, filha, meu pai disse. A sala explodiu em aplausos. Minha irmã levou as mãos à boca, fingindo surpresa. Minha mãe começou a chorar. Meu pai sorria orgulhoso, como se tivesse acabado de entregar o maior presente do mundo. Eu permaneci imóvel. Ao meu lado, meu marido, Rafael, tocou discretamente meu braço. Você está bem? Eu não respondi, porque naquele instante eu percebi que o problema não eram os 50 mil dólares. Era o fato de que, durante anos, eu tinha sido a filha que entendia, esperava e sacrificava. Meu nome é Helena. Tenho 34 anos. Moro em Curitiba, no Paraná, com Rafael e nossos 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5. Nossa casa não era luxuosa, mas era nossa. Cada conta era planejada. Cada compra importante exigia semanas de economia. Minha irmã, Bianca, sempre viveu de outra maneira. Ela era a filha que papai chamava de meu orgulho. Quando precisava de dinheiro, ele encontrava uma solução. Quando eu precisava, ele dizia: "Você é forte, Malena. Vai conseguir." E eu conseguia. Sempre conseguia. Foi assim que paguei uma dívida de Bianca quando ela tinha 26 anos. Foi assim que ajudei meus pais quando o negócio de meu pai passou por dificuldades. E foi assim que, meses antes daquele Natal, eu aceitei cancelar uma viagem com meus filhos porque minha mãe disse que a família precisava economizar. Agora eu olhava para o cheque de 50 mil dólares. Meu filho Lucas puxou minha manga. "Mamãe, por que a tia Bianca ganhou dinheiro se o vovô disse que ninguém ganharia?" Eu me abaixei diante dele e sorri. "Às vezes, filho, os adultos fazem coisas que as crianças não entendem. Mas naquele momento eu também não entendia. Ainda não. E eu não fazia ideia de que aquele envelope seria apenas o começo. Naquela noite tentei agir como se nada tivesse acontecido. Sorri para as fotos. Ajudei Sofia a cortar o pedaço de torta que ela mal conseguia segurar. Ri quando Lucas contou uma piada que ninguém além dele achou engraçada. Mas por dentro, uma pergunta não parava de voltar. "Por que, Bianca?" Quando meu pai terminou o discurso, minha irmã guardou o cheque na bolsa. Minha mãe a abraçou. "Você merece, minha filha." Eu ouvi aquilo e senti algo apertar dentro de mim. Merecia? Aquela palavra ficou ecoando. Eu também havia trabalhado. Também havia ajudado a família. Também havia passado noites preocupada com contas e boletos. Mas ninguém jamais tinha dito que eu merecia alguma coisa. Meu pai percebeu meu silêncio. "Helena, não faça essa cara. É um presente para sua irmã. Não precisa transformar isso em um problema." Eu levantei os olhos. Eu não disse nada. Seu rosto disse. Minha mãe entrou na conversa. "Seu pai só está tentando ajudar Bianca. Ela está passando por uma fase difícil." Olhei para minha irmã. Ela estava sorrindo. "Difícil quanto?" Perguntei. Bianca deu de ombros. "Ah, Helena, você sabe como as coisas estão caras. O apartamento, as crianças, o carro." Quase ri. Bianca tinha acabado de trocar de carro 3 meses antes. Mas fiquei quieta. Rafael segurou minha mão debaixo da mesa. Eu conhecia aquele gesto. Ele estava me dizendo para não entrar naquela discussão. Então não entrei. Quando voltamos para casa, as crianças dormiam no banco traseiro. A cidade de Curitiba estava silenciosa, iluminada pelas luzes de Natal. Rafael dirigia quando finalmente perguntou: "Você vai continuar fingindo que isso não doeu?" Olhei pela janela. "Doeu. Muito." Respirei fundo. Mais do que eu queria admitir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Helena, você ajudou seu pai quando ele precisou. Pagou contas da sua irmã. Até abriu mão daquela viagem das crianças por causa deles." "Eu sei. Então por que você ainda acha que está exagerando?" Eu não respondi, porque aquela era a pergunta que eu vinha evitando havia anos. Ao chegar em casa, coloquei as crianças na cama e fui para a cozinha. Abri o aplicativo do banco. Meu salário daquele mês já estava quase todo comprometido. Aluguel, escola, mercado, seguro, prestação do carro. Então lembrei de algo. Uma transferência de 8 mil reais que eu havia feito para Bianca 2 anos antes. Depois outra. E outra. Comecei a procurar os comprovantes antigos. Meu estômago revirou. Havia pagamentos para contas de Bianca, despesas dos meus pais e até uma parcela de uma reforma na casa deles.
Peguei um caderno e comecei a anotar. Não queria acreditar no total. Às 2 da manhã, Rafael apareceu na porta. Ainda acordada? Estou tentando descobrir uma coisa. O quê? Levantei os olhos para ele. Quanto dinheiro eu entreguei à minha família nos últimos 10 anos? Ele ficou parado. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Helena, seu pai está chateado. Por quê? Porque você não parabenizou Bianca como deveria? Fechei os olhos. Mãe, eu parabenizei. Não pareceu sincero. Talvez porque não tenha sido fácil assistir. Houve silêncio. Então ela disse: Você precisa parar de competir com sua irmã. Aquela frase mudou alguma coisa dentro de mim. Eu não estava competindo. Eu estava finalmente percebendo que, enquanto eles chamavam Bianca de filha merecedora, haviam transformado minhas renúncias em obrigação. Desliguei o telefone, voltei ao caderno e continuei somando. Só que naquela manhã, encontrei uma transferência que eu não lembrava de ter feito. E quando vi para onde aquele dinheiro tinha ido, minhas mãos começaram a tremer. A transferência que encontrei tinha sido feita 3 anos antes. O valor era de R$ 25.000. Fiquei olhando para a tela, tentando lembrar por que eu havia enviado tanto dinheiro. Então abri os detalhes. O destinatário não era Bianca. Era uma empresa. O nome me pareceu familiar. Pesquisei rapidamente nos meus e-mails antigos e encontrei a mensagem que procurava. Na época, meu pai havia me ligado desesperado, dizendo que precisava de dinheiro para salvar uma oportunidade importante. Eu tinha acreditado nele. Só que agora havia uma diferença. Na mensagem, ele dizia que o dinheiro seria usado para quitar uma dívida urgente da família. Não era verdade. O pagamento tinha sido feito para uma empresa ligada a Bianca. Meu coração acelerou. Chamei Rafael. Olha isso. Ele se aproximou, leu os documentos e franziu a testa. Helena, você sabia disso? Não. Continuei pesquisando. Quanto mais eu procurava, mais coisas apareciam. Descobri que, durante anos, meu pai havia chamado meus sacrifícios de ajuda temporária. Mas algumas dessas ajudas tinham sido usadas para financiar projetos de Bianca. Uma pequena loja, uma reforma, um carro, contas atrasadas. Até uma viagem. Tudo aquilo que eu havia acreditado ser emergência familiar tinha, de alguma forma, terminado nas mãos da minha irmã. Sentei-me. Rafael colocou uma mão sobre meu ombro. Você precisa conversar com ele. Não ainda. Por quê? Olhei novamente para a tela, porque agora eu quero saber a história inteira. Passei os 2 dias seguintes reunindo comprovantes, mensagens e recibos. Não estava planejando vingança. Eu queria respostas. E foi justamente quando pensei que já tinha encontrado tudo que recebi uma mensagem de Bianca. Espero que você não esteja chateada comigo. Papai sempre disse que você entende as coisas melhor do que eu. Fiquei olhando para aquela frase. Ela sabia. Talvez não soubesse de todos os detalhes, mas sabia que eu era a filha que aceitava ficar por último. Respondi apenas: Não estou chateada com você. Era verdade. Eu estava chateada comigo mesma, por ter confundido amor com obrigação durante tanto tempo. Naquela noite meu pai ligou. Helena, sua mãe disse que você está fazendo perguntas. Estou. Sobre dinheiro. Sobre a família. Ele ficou em silêncio. Não transforme um presente para sua irmã em uma guerra. Respirei fundo. Pai, vocês anunciaram que ninguém receberia dinheiro. E depois decidimos ajudar Bianca. Então por que mentiram? Ele mudou de tom. Cuidado com a maneira como fala comigo. A antiga Helena teria pedido desculpas. Dessa vez não. Eu só quero honestidade. Você sempre foi sensível demais. Desliguei. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone. Então abri uma planilha nova. No topo escrevi o que eu dei. Depois em outra coluna. O que disseram que era. E em uma terceira. Para onde realmente foi. Quando terminei, o total me deixou sem palavras. Não eram apenas alguns milhares de reais. Eram anos de dinheiro, favores e oportunidades que eu havia deixado de oferecer aos meus próprios filhos para manter minha família confortável. Rafael leu a planilha e perguntou: E o que você vai fazer? Olhei para ele. Nada que eles não tenham provocado. Na manhã seguinte, liguei para o banco. Cancelei uma autorização financeira que meu pai usava havia anos. Depois retirei meu nome de uma obrigação que nunca deveria ter aceitado. Também parei uma transferência mensal que Bianca recebia de mim. Não mandei ameaças. Não publiquei nada. Apenas parei. À tarde, meu celular começou a tocar. Primeiro foi minha mãe. Depois meu pai. Depois Bianca. Ignorei todos. 1 hora depois, chegou uma mensagem do meu pai. Você não pode simplesmente abandonar sua família? Dessa vez respondi: Posso parar de financiar escolhas que nunca foram minhas. A resposta veio em menos de 1 minuto. Você vai se arrepender. Meu estômago gelou, porque pela primeira vez,
Meu pai não estava tentando me convencer. Ele estava me ameaçando com alguma coisa que eu ainda não conhecia. E naquela mesma noite descobri exatamente o que ele tinha guardado contra mim. Meu pai tinha guardado contra mim uma cópia de um antigo contrato que eu havia assinado quando ajudei Bianca a abrir a loja. Na época, ele disse que era apenas uma formalidade. Agora, olhando para aquelas páginas, percebi que meu nome aparecia como responsável por parte das obrigações financeiras caso o negócio desse errado. Senti um frio percorrer minhas mãos. Liguei imediatamente para Rafael. Eles colocaram meu nome nisso sem me explicar tudo. Ele leu o documento em silêncio. Você precisa falar com um profissional antes de assinar qualquer coisa. Foi exatamente o que fiz. No dia seguinte, procurei orientação jurídica. E descobri algo que meu pai, aparentemente, esperava que eu nunca verificasse. O documento não dava a ele o direito de controlar meu dinheiro, nem de exigir que eu continuasse pagando despesas de Bianca. E havia registros suficientes para mostrar que várias das transferências que eu fiz tinham sido voluntárias, feitas acreditando nas explicações que minha família me dava. Eu não estava presa a eles. Pela primeira vez, senti que podia respirar. Então meu pai apareceu na minha casa, dessa vez sozinho. Quando abri a porta, ele não parecia o homem confiante, que havia entregado $50.000 à minha irmã no Natal. Parecia cansado. Podemos conversar? Podemos. Ele entrou e sentou-se à mesa da cozinha. Fiquei de pé. Por que Bianca recebeu $50.000? Enquanto vocês diziam que ninguém receberia dinheiro, ele demorou a responder. Ela precisava. Eu também preciso. Ele levantou os olhos. Você sempre conseguiu se virar. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Então esse foi o meu castigo por ser responsável? Ele não respondeu. Coloquei minha pasta sobre a mesa. Dentro estavam os comprovantes, mensagens e registros dos últimos 10 anos. Eu somei tudo. Meu pai ficou imóvel. Helena, não quero seu dinheiro. Não quero os $50.000 da Bianca. Quero apenas que você reconheça uma coisa. Abri a pasta. Vocês transformaram minha capacidade de suportar dificuldades em uma desculpa para nunca me oferecer ajuda. Ele passou os olhos pelos documentos. Nós nunca quisemos machucar você. Talvez não. Mas machucaram. Nesse momento minha mãe entrou. Ela estava com os olhos vermelhos. Seu pai me contou tudo. Olhei para ela. Tudo? Ela assentiu. Sobre as contas. Sobre a Bianca. Sobre o contrato. Ficamos em silêncio. Então minha mãe começou a chorar. Eu achei que você não precisava de nós. Minha voz saiu baixa. Mãe, eu precisava. Só nunca pedi porque aprendi que pedir significava ouvir que eu era forte. Ela levou a mão ao rosto. Pela primeira vez não tentei consolá-la. Não porque eu não a amasse, mas porque aquela dor não era mais minha para carregar. Meu pai respirou fundo. O dinheiro de Bianca foi uma decisão nossa. Eu sei. Nós erramos ao dizer que ninguém receberia nada. Sim. Ele olhou diretamente para mim. Sinto muito. Foram apenas 2 palavras, mas eu havia esperado por elas durante anos. Não aceitei um pedido de desculpas como se ele apagasse tudo. Apenas respondi. Eu também sinto muito. Minha mãe franziu a testa. Pelo quê? Por ter demorado tanto para dizer não. Na semana seguinte, comecei a reorganizar minha vida financeira. O dinheiro que antes saía para pagar despesas da minha família ficou reservado para meus filhos. Matriculei Sofia em uma atividade que ela queria fazer havia meses. Comprei para Lucas a bicicleta que ele vinha pedindo. E Rafael finalmente pôde concluir uma certificação profissional sem que precisássemos adiar novamente. Não ficamos ricos, mas algo mudou. A sensação de que cada real que ganhávamos podia desaparecer. Para resolver o problema de outra pessoa acabou. Bianca também me procurou. Esperava raiva. Recebi silêncio. Você me odeia? Ela perguntou. Não. Então por que está fazendo isso? Olhei para ela. É porque eu não quero mais ser sua solução financeira. Ela abaixou a cabeça. Eu não percebia quanto você fazia. Agora percebe. Ela respirou fundo. Vou devolver o que conseguir. Não precisa prometer. Só precisa começar a cuidar das suas próprias escolhas. Meses depois, no aniversário de Lucas, minha família apareceu. Dessa vez, ninguém trouxe envelopes secretos. Minha mãe trouxe um bolo feito em casa. Meu pai trouxe um livro. Bianca chegou com um presente simples e, antes de entregá-lo, perguntou. Posso? Sorri. Claro. Observei meus filhos abrirem os presentes e percebi algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Paz. Meu pai se aproximou. Você está diferente. Estou. Para melhor? Olhei para Rafael, para Lucas e para Sofia. Para mim, sim. Naquela noite, quando todos foram embora, encontrei o antigo envelope branco guardado na pasta.
O mesmo tipo de envelope que meu pai havia usado para entregar $50.000 à minha irmã. Eu o rasguei ao meio e joguei fora. Não porque queria esquecer, mas porque finalmente não precisava mais daquela lembrança para saber o meu valor. Aprendi que família não é quem diz que você deve aceitar tudo em nome do amor. Família é quem consegue olhar para você e reconhecer quando ultrapassou um limite. E naquele Natal, meu pai pensou que estava entregando $50.000 para minha irmã. Sem perceber, estava me dando algo muito maior, a coragem de parar de implorar por um lugar à mesa. Eu não precisava mais ser a filha que sempre entendia. Eu finalmente tinha aprendido a escolher a mim mesma. E pela primeira vez, ninguém precisou me dar dinheiro para eu me sentir rica. Eu tinha minha família, minha paz e uma vida que finalmente pertencia a mim. Se você chegou até aqui, talvez tenha entendido por que aquela noite de Natal mudou tudo para mim. Durante anos, eu pensei que manter uma família unida significava engolir decepções, aceitar injustiças e continuar dizendo está tudo bem, mesmo quando não estava. Mas aprendi uma coisa que nunca vou esquecer. Amor sem respeito não pode ser uma obrigação. Meu pai entregou $50.000 à minha irmã, achando que estava apenas escolhendo quem ajudar. Na verdade, ele me mostrou exatamente o lugar que eu ocupava naquela família. E foi naquele momento que decidi escolher outro lugar. O meu. Hoje, ainda converso com meus pais. Não como antes. Existem limites. Existem conversas difíceis e existem coisas que talvez nunca sejam completamente esquecidas. Mas agora existe respeito. E para mim, isso vale muito mais do que qualquer envelope cheio de dinheiro. Se você já precisou escolher entre agradar sua família e proteger sua própria paz, saiba que dizer não faz de você uma pessoa egoísta. Às vezes, é simplesmente o primeiro passo para recuperar a própria vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando o que você teria feito no meu lugar. E se quiser ouvir mais histórias de famílias, traições, reviravoltas e pessoas que finalmente encontram coragem para se defender, inscreva-se no canal. Porque algumas histórias começam com uma injustiça, mas as melhores terminam quando alguém finalmente decide que não. Vai mais aceitar menos do que merece.